Oi, pessoal, boa noite. Tá dando para ouvir direitinho? Tá? Deixa eu só compartilhar aqui, a gente já vai começar. Quem quiser ir colocando o nome e de onde está teclando, né? É legal para a gente saber de onde vocês são, né? Quem está entrando a primeira vez. Se puderem colocar para a gente aí, é bem legal. Nós já vamos começar. Muito bem, vamos lá. Ok. Deixa eu pegar aqui agora. Muito bem. Ok, vamos lá então, né? Lázaro, boa noite. De Curitiba, né, Lázaro? Uhum. Liege, Sobradinho, Rio Grande do Sul, boa noite. Vera Lúcia, boa noite. Guarulhos, São Paulo. Sônia Maria, boa noite. Divinolândia, São Paulo. Boa noite, Eliane Santos. Boa noite, Bia Antunes, de Curitiba também. Boa noite, Tássia. Boa noite, Leila. Boa noite, Vera Faustino, de Campina Grande. Ó, legal, daqui da nossa cidade, né? Vilani, boa noite. Vilani de Campina Grande, né, Vilani? Cláudia Batista, do Rio de Janeiro. Boa noite. Neuza Fernandes. Aparecida do Oeste, interior de São Paulo. Marlene Freitas, boa noite. Laura Lara, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, boa noite. Magali, boa noite. A Tássia de Xique, na Bahia, boa noite, Tássia. Úrsula Porto, do Rio de Janeiro. Lúcia Fênix, boa noite. Emília, boa noite. Gi Piantoni, de Campinas, São Paulo. Maria Anacleta Araújo, de São Paulo, boa noite. Patrícia de Maringá, pertinho de onde eu morava, no Paraná. Michele de São Paulo, Elaine de Santo André, Ueze de Afuá, Pará, boa noite. Neilde de Sergipe, mas mora no Guarujá. Emília de Barbacena, Minas Gerais, né? Rosana Ruiz do Paraná. Certo, ok, pessoal. Boa noite a todos, né? Então vamos lá, vamos estudar. Que legal, né?
Gente de todo lado aí estudando com a gente. A Estela da Argentina, a Deise do Rio de Janeiro, Miranda, Rio de Janeiro, Passo Fundo, Maria Conceição. Muito legal, pessoal. Eu morava em Rolândia, perto de Londrina. Perto entre Arapongas, Londrina, Cambele, né? Ok. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, né? Para nós iniciarmos o estudo dessa noite. Agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus pelas bênçãos, pela luz, pelo amor com que nos envolve em mais uma noite de estudo. Abençoa, Senhor, todos os lares, abençoa todos os irmãos que aqui estão conosco, que todos possam se sentir bem, possam ter um pouco de paz nesses minutos que nós temos aqui para usufruirmos do contato contigo, do contato com os bons espíritos, do contato com o conhecimento espiritual. E que essa luz ela possa se irradiar ao nosso entorno, atingindo aqueles que necessitam. E tu sabes, Senhor, onde estão aqueles que mais necessitam. Então, ajuda-nos, Senhor, para que aproveitemos esses momentos para angariar o máximo de luz, o máximo de amor. Que assim seja. Ok, pessoal. Vamos lá, né? Vamos estudar. Vamos aproveitar. A Bia conhece? Conhece a minha cidade, Bia? Morei praticamente minha vida toda lá, né? Pertinho de Londrina, Cambé, Maringá, Arapongas, né? Apucarana. Então vamos lá, vamos começar a dar continuidade, né? Ao livro Nos Domínios da Mediunidade. Vamos pegar aqui, né? O livro de André Luiz, Espírito, o médium Francisco Cândido Xavier. Nós estamos estudando o capítulo 19, Dominação Telepática, tá? Dominação Telepática. Só que nós já estamos já iniciamos na semana passada, nós vamos dar sequência, tá bom? Nesse capítulo aqui, a gente está vendo, só a título de introdução, né? Porque nós já vamos entrar no estudo já direto, então vamos dar uma introduzida aí, né? Nós estávamos, nesse capítulo, vendo um caso, né? Porque o André Luiz, o Hilário e o Aulus, que é o instrutor deles, eles estavam saindo de uma reunião pública, né? Onde nós vimos vários capítulos aí comentando essa reunião de psicografia, de palestra, de passe e tal, né? E aí terminou a reunião, um espírito amigo que ajuda na instituição onde eles estavam, que é a Teonília, estava pedindo ajuda para o Aulus para um problema que uma trabalhadora encarnada da casa espírita estava tendo. A Anésia estava tendo problema com o marido dela, né? Que o marido estava se envolvendo com uma outra mulher, né? Fora do casamento e tal, e esquecendo das suas responsabilidades. E a Teonília estava tentando ajudar a Anésia para resolver esses problemas, e precisou da ajuda do Aulus, né? Aí o Aulus prometeu que iria no dia seguinte na casa dela, visitá-la e iria analisar a situação, né? Porque os espíritos não são parciais, eles não são emocionais assim, eles são imparciais e são equilibrados das emoções, então eles não são parciais, né? Eles não tomam partido deste ou daquele, eles vão analisar porque sabem que todos nós somos filhos de Deus, todos temos os mesmos direitos, todos temos as mesmas necessidades em termos de evolução, né? Todos temos a oportunidade de reencarnar, todos temos sonhos, desejos, limitações, defeitos, né? Então, ele falou, vou analisar, vamos visitá-los e nós vamos fazer um diagnóstico da situação, vamos dizer assim, né? Aí nós vamos começar a partir desse ponto, tá, pessoal?
Então vamos lá. Foi o que aconteceu, porquanto no dia imediato, ao anoitecer, Aulus, André e Hilário chegaram ao domicílio de Anésia e Jovino, uma casa confortável, embora sem luxo, onde Teonília os aguardava. Aquele espírito amigo, né? Estava ali esperando já na casa e o Aulus, o Hilário e o André Luiz, né? Eles chegaram lá para analisar. E a família fazia a sua refeição. Achavam-se ali os esposos e as 3 filhas, Marcina, Marta e Márcia. Apesar do tom afetuoso da palestra familiar, Jovino parecia contrafeito. Os apontamentos das meninas não lhe arrancavam o mais leve sorriso, né? Até a gente falava sobre isso na semana passada, né? Que a pessoa, quando ela começa a entrar nesse processo de paixão, né, de uma situação irregular fora do casamento, né, começa a se envolver vibratoriamente, energeticamente com uma outra pessoa, né, ela começa a ter uma série de sintomas, vamos dizer assim, né, é uma síndrome, porque é uma série de sintomas, né, começa a ficar mais introvertido, só pensa na pessoa o tempo todo, né, começa a atrapalhar o trabalho, no trabalho as pessoas começam a estranhar a pessoa, não se alimenta direito, não consegue dormir direito, inclusive à noite, né, começa a ter problemas de insônia, sonha com a pessoa com muita frequência, pensamento fixo, né. Nessas situações, principalmente quando a pessoa se sente dividida, né, porque começa a pensar em abandonar a família ou, né, começa a se envolver emocionalmente com alguém, então isso gera uma dúvida muito grande. E essa dúvida é de formação angustiante. Então é muito normal a pessoa começar a ter crises de angústia, né? Começar a sentir aqui no peito uma angústia, uma opressão no peito, vontade de chorar. É muito comum acontecer isso, né? Principalmente quando a pessoa ainda nutre sentimentos pela sua esposa, pelo seu marido, né? E começa a ficar dividida e tal. É muito comum o sentimento de angústia, né? Então, o Jovino aqui, que nós estamos vendo, aqui não vai falar se ele estava com esse. Quer dizer, a pessoa está com o pensamento longe, né? Ela está investindo energia em outro lugar, em outra pessoa. Aí que está a questão, né? Ela começa a investir energia em outra pessoa. Antes estava ali fechado, né, no circuito de forças com o seu parceiro, a sua parceira, mas agora começa a dividir, né, a sua atenção com uma outra pessoa, investindo maciçamente nessa outra pessoa, né? Por isso que a pessoa fica alheia, né? A pessoa fica alheia, né? Ela não está presente, ela não presta atenção no que está sendo dito, né? Oi, pessoal, travou aí? Aqui para mim tá normal ainda. Hoje tá meio, acho que a internet hoje tá meio devagar, viu, pessoal? Tá um pouco complicado aqui, viu? Imagino que esteja travando mesmo. Oi, voltou agora? Ele parece que não tá muito normal hoje não, tá? Nossa internet não está muito cristã hoje não. Ai, ai. Ok. Vamos ver se a gente vai conseguir, né, fazer. Então vamos lá, essa é a situação do Jovino aqui, né? Estava alheio, estava distante, introspectivo, né? Contudo,
Enquanto ele persistia em mostrar-se aborrecido, a mãe, a Nésia, né, a mãe das meninas, a esposa dele, se fazia mais terna e mais contente, incentivando a conversação das duas filhas mais velhas, que comentavam episódios humorísticos do bazar em que trabalhavam juntas, né? Então, aí tá normal? Então tá bom. Então é uma coisa mais local, né? Mais individual aí. Quer dizer, a pessoa, né? A mulher ali se desdobrando para ser amorosa com as filhas, né? As filhas bem-humoradas, falando do dia a dia do trabalho, do bazar que elas trabalhavam e tal. E o rapaz lá, o senhor, né? Introspecto ali, parecia aborrecido, né? Contrariado. Mas é assim que acontece mesmo. Fim do jantar. A Maria Inês colocou aqui, né? Deixa eu comentar o que ela colocou aqui. No meio dessa energia também tem obsessor. Boa noite, Maria Inês. Vamos ver o que vai acontecer aqui, Maria Inês. Geralmente, nesses casos que envolvem a paixão, que envolve, né, relações clandestinas, fora do casamento, e né, nessas situações, geralmente, nessas e em muitas situações, você encontra a participação da influência espiritual com muita frequência, tá? Até porque os espíritos nos influenciam em tudo. Isso nós estamos com a frequência baixa. Começamos a esquecer dos nossos deveres. Né? Começamos a ser relapsos com a nossa família. E começamos a nos envolver com uma outra pessoa. Né? Quer dizer, a tendência é estar numa vibração mais complicada. Né? Então acaba sofrendo a ação da interferência de espíritos que querem prejudicar a família, prejudicar as pessoas, né? É difícil nós julgarmos todos os casos, por quê? Porque cada caso é um caso, como diz o Emmanuel, né? No livro Sexo e Vida, Vida e Sexo, né? Emmanuel fala, né? Às vezes, quando a gente acha que está tudo certo, é caminho certo para o erro. E às vezes, quando a gente acha que está tudo errado, é o caminho certo, né, para se corrigir certas questões do passado, do presente, né? Então é difícil para nós julgarmos. Ele até fala, né, que quando nós estivermos ao ponto de emitirmos um parecer, um julgamento a respeito da vida afetiva de alguém, abstenhamos-nos de proferir, abstenhamos-nos de julgar. Porque aquele caso particular daqueles corações, somente eles e Deus podem avaliar, né? É uma relação deles para com Deus. Né? Então nós não temos como adentrar as questões profundas do sentimento só de olhar de fora. Né? Então a gente pode incorrer em muitos erros, né, quando a gente faz apreciações assim, né? Mas aqui no caso, uma situação que a princípio parece uma situação irregular, né? Parece uma situação irregular, uma situação que está caminhando para criar problemas, né? Vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Então, fim do jantar, a Nésia pediu a Márcia, a mais moça das filhas, que fosse ficar com a avó e esperasse por ela. A avó, ela estava quase desencarnando, né, pessoal? Ela estava já próxima da desencarnação. Quer dizer, tinha esse problema, essa dificuldade também na família, e agora o Jovino, né, se interessando por outra pessoa, né? As outras irmãs continuaram a conversar em sala próxima. Jovino foi ler os jornais vespertinos e a Nésia cuidou de arrumar a cozinha. Né? Vamos ver a continuidade aqui. Reparando, porém, que o esposo, pouco depois, se levantou para sair, ela endereçou-lhe o olhar inquieto, indagando delicadamente: poderemos acaso esperar hoje por você? Ele se fez de desentendido. E Anésia explicou que apreciaria tê-lo presente para as preces em conjunto. Né? Devia ser um entardecer, né?
E então eles iriam fazer depois um evangelho, né? Noitinha e tal, né? A Rosana colocou aqui, pode ser resgate de outra vida? Rosana, existem muitas situações. O casamento frequentemente é um encontro de pessoas de outras encarnações que se unem, que se encontram, né? Que se aproximam, se atraem e formam família, tal, né? Então, muito disso já é situação do passado, já são compromissos do passado, né? Provas, resgates, alguns casamentos mais difíceis, outros menos difíceis, tal, né? Cada um com as suas provas, cada um com as suas afinidades, tal. Só que nesse meio tempo aí, podem surgir outras pessoas de uma forma inconveniente ou não, tá? Como assim? Podem surgir outras pessoas, inclusive que nós já tenhamos tido contato afetivo em outras encarnações. Pode surgir essa ou aquela pessoa com quem nós já tenhamos tido alguma coisa, pode surgir. Não quer dizer que você tenha que ficar com a pessoa. Não quer dizer que você tenha que deixar, né, a sua parceira, o seu parceiro e ir com uma outra que você acha que você já teve contato com ela, você se sente muito atraída. Não quer dizer que tudo vai ser resolvido dessa forma, né? Então, às vezes, a prova é sabermos continuar naquela nossa existência, né, naquilo que nós estávamos construindo. Às vezes a prova é essa, mesmo que você se sinta atraído por uma outra pessoa que pode até ter alguma coisa do passado, né? E, inclusive, pessoal, algumas pessoas talvez não aceitem isso ou não acreditem nisso, mas eu tenho visto ao longo dos anos que existem certas situações que a pessoa, inclusive eu vi isso num livro, não lembro se é da Joana de Anjos ou do André Luiz, mas depois eu trago para vocês essa informação, né? Que às vezes a pessoa ela tem compromisso com mais de uma pessoa ao longo da sua vida. Por exemplo, ela tinha compromisso até uma certa época da sua vida, né? E teria filhos, e teria toda uma estrutura e tal. Mas devido a problemas do passado, devido a necessidades do presente e do passado, muitas vezes a pessoa tinha também compromisso a partir de um certo momento com uma outra pessoa. A gente costuma ver as coisas de uma forma muito fechada, extremamente fechada, né? E às vezes até a pessoa fala assim, mas e a sua programação? Como é que fica a sua programação quando alguém quer se separar, porque, né, sente que deve se separar e tal? Aí a pessoa pode perguntar, mas você sabe qual é a minha programação? Né? Você sabe qual é? Nem eu sei qual é a minha programação. Você sabe qual é a minha programação, né? Então tem isso. Às vezes as pessoas se arvolam a dizer qual é a programação de um ou de outro, qual é a prova de um ou de outro, e nós não temos recursos para fazer essa avaliação, entendeu? Eu tenho visto situações que acontece isso. Às vezes a pessoa tem uma vivência familiar até um certo ponto e depois dá continuidade com outra pessoa, às vezes estrutura uma outra família, é um outro ciclo, né? Em que as suas necessidades espirituais também estão sendo contempladas, né? As suas necessidades de evolução. Às vezes tem um certo casamento, tem uma certa situação que não vai sair muita coisa mais daquilo. Não vai render muita coisa mais em termos evolutivos. Vai ficar aquilo e às vezes até deteriorando, né? Às vezes vai até deteriorando, já deu o que tinha que dar, parece que não traz mais estímulos nem para um nem para outro, esgotou aquele ciclo e a tendência é começar a deteriorar, né? E às vezes uma outra pessoa que surge é um novo estímulo, é uma nova construção, né? Um novo estímulo para evoluir, para crescer, para se desenvolver, né? Então eu tenho visto isso acontecer, né?
A Júlia colocou aqui, né? Boa noite, só queria fazer uma pergunta. Um médium pode perder a mediunidade ou pode ficar adormecida por algum tempo? Pode, pode. Tem certas situações que os espíritos podem até retirar, vamos dizer assim, ou fazer com que essa mediunidade fique meio que adormecida, inativa, em determinadas situações. Pode sim, pode acontecer sim, tá? Pode ser durante algum tempo e pode ser para o resto da vida, por exemplo, né? São situações mais específicas, né, que os espíritos avaliam, às vezes que a pessoa está caminhando para um caminho assim que pode ser um risco muito grande para ela, né? Às vezes ela não está sabendo usar direito a mediunidade, e até para protegê-la dela mesma, os espíritos podem retirar, né? Podem subtrair daquela sensibilidade mais aflorada que ela tinha, tá? A Maria Inês, né? A falta de consciência nos dificulta em saber o que é verdadeiro, né? Com certeza, né, Maria Inês? A falta de lucidez, de consciência, de discernimento faz com que muitas coisas que poderiam ser certas a pessoa acha que é errada, né? E muitas coisas que poderiam ser erradas ela acha certa, né? Então isso prejudica muito o modo da gente enxergar as coisas, né? Os relacionamentos, tal, né? Ok? Então a Anésia pedindo para o Jovino, né? Para participar da prece com eles, tal. O Evangelho, você vê que ela tem hábitos bons, né? Quer trabalhar pelo bem-estar da família dela, está percebendo que a coisa não está boa, né? Preces? Para que isso? Replicou o esposo. Sinceramente, Jovino, respondeu Anésia, creio no poder da oração e suponho que nunca precisamos tanto como agora de usá-la em favor de nossa tranquilidade doméstica, né? Você quer ver o cara mostrar se está bem ou não, falar para fazer uma prece, né? Vamos fazer uma prece, vamos fazer um evangelho. A pessoa que não está bem, ela já sai correndo, né? A pessoa que está bem fala, vamos fazer sim, eu gosto de prece, eu gosto do evangelho. Mas a pessoa quando está perturbada, né? A pessoa quando está perturbada, ela já fala de fazer uma prece, tomar um passe, essas coisas, ela já fica brava. Por que fazer prece? Você acha que eu estou mal? Você acha que eu estou perturbado? E frequentemente está mesmo, né? Marcelino, quais são os requisitos para se perder a mediunidade, né? Os requisitos para ganhar esse prêmio, né, Marcelino? Para ganhar esse prêmio, não é um prêmio, eu estou brincando, né? A mediunidade ela vem como um recurso para se trabalhar, né? A mediunidade vem como um recurso, como um instrumento, né? A misericórdia divina na nossa vida nos dando a oportunidade de acelerarmos a nossa evolução, auxiliarmos a quem a gente prejudicou, né? Agora, no sentido de perder a mediunidade, como eu já falei, né? Acho que eu já expliquei até em parte isso aí, né? A pessoa que começa a dar mostras de não estar em condição de assumir essa tarefa, porque ela está demonstrando não ter condições, né? Programou, estava sendo levada a efeito essa programação, mas a pessoa, né, está demonstrando que não terá condição para isso. Às vezes um problema na programação da pessoa, ela contaria com o apoio de uma outra pessoa, ela contaria com o apoio de um grupo, por exemplo. E aquele grupo se desfez. E aquela pessoa que é do seu parceiro, que iria dar o apoio, também foi embora, vamos pensar. Então tem certas situações, eu quero dizer assim, que tem muita coisa que pode ser analisada pelos espíritos amigos, e quando a pessoa tem um certo crédito para com os espíritos amigos, né? Por quê? Porque eles vão ajudar no seu equilíbrio,
quando ela não demonstra condição para levar a efeito essa tarefa, tá? É um assunto delicado, eu não queria passar por isso agora, a gente teria que desenvolver melhor isso aí, né? Ok? Eu falei assim, mas uma pergunta que fizeram aqui, mas já a gente precisa desenvolver com mais calma esse assunto, tá? Senão pode parecer até uma coisa meio imprecisa, né? Certo? Tem vários motivos que pode, né, levar a às vezes um problema físico, um problema orgânico, inclusive, né? Uma doença que surge, né? Tem algumas coisas que pode necessitar esse drástico da espiritualidade, tá? Ok. A Vilani, fazer da mediunidade um meio de vida pode ser um dos motivos. Depende do caso a caso, né? Não quer dizer que todo mundo que for fazer uso da mediunidade como meio de vida vai ter mediunidade retirada, vai ter mediunidade atenuada ou adormecida, vamos dizer assim. Não quer dizer, vocês entendem? Tem certos casos que a pessoa até foi bem preparada e tal, mas aí ela começa a se desviar. E fala, não, antes que a pessoa se comprometa, é uma pessoa boa, é uma pessoa de bons recursos, mas antes que ela se comprometa, ela tem méritos para receber essa ajuda. Vamos atenuar a questão mediúnica, porque senão ela vai se complicar, né? Ok? O Edilson, a mediunidade pode ser uma prova? A mediunidade é sempre uma prova, Edilson. A mediunidade é sempre uma prova, tá? A não ser quando você fala de uma mediunidade de Jesus, por exemplo, né? Aí não, né? Mas para todos nós aqui, criaturas mais inferiores, ainda necessitadas de muita evolução, né? A mediunidade para nós é sempre uma prova, né? É sempre uma prova, tá? Essa prova vai ser mais difícil ou menos difícil conforme os meus recursos pessoais, né? Conforme a minha estrutura pessoal, minha estrutura emocional, meu entendimento, né? Então, eu posso vir com a mediunidade, uma mediunidade provacional, né? Mas eu sou teimoso, eu sou revoltado, eu sou, né, fico insistindo no erro. Quer dizer, aquela mediunidade provacional, ela vai ser mais difícil para mim. Por quê? Porque eu sou teimoso. Aí o meu temperamento, minha personalidade é meio difícil, né? Ok. Deixa eu ver o que mais aqui, né? Edna, como entender? Sentir a presença de um espírito próximo, isso já é há um bom tempo, mas não se manifesta, é uma presença agradável. Fico sem entender o que ocorre. Você sentir uma presença próxima a você não quer dizer que ela vai se manifestar. Quer dizer que ela está próxima de você. Você pode sentir uma presença amiga, um espírito protetor que vai estar próximo de você a vida inteira. Não quer dizer que ele vai se manifestar. Entendeu? Para você, né? Os espíritos obsessores também. Muito normal, muito comum a gente ter espíritos obsessores próximos a nós, espíritos que querem se vingar da gente, né? Por algum motivo, né? Não quer dizer que eles vão se manifestar, né? Se você participa de uma reunião mediúnica, se você está exercitando as suas faculdades mediúnicas, né? Pode ser que o seu mentor, o seu espírito protetor se comunique. Se você está no exercício de mediunidade, se você está participando de uma reunião e procurando esse contato com ele, pode ser que ele se manifeste, ou não, né? Pode ser que outros espíritos amigos se manifestem e ele até fica ali mais discreto ali, né? Trabalhando ali nos bastidores, né? E os espíritos sofredores também, vingativos, vão se manifestar, mas se você estiver no processo sistemático, no exercício sistemático de mediunidade, tá? Ok. A Sônia colocou: o que acontece com alguém que finge ser médium, mas não é? Então, Sônia, aí a pessoa está enganando a si mesma, né? Está perdendo um tempo precioso que ela podia estar usando
para outras coisas, né? Ludibriando as pessoas, às vezes para chamar atenção para si, para se fazer passar por uma pessoa interessante, né? Ou para colocar medo nas pessoas, para manipular as pessoas com as informações supostamente mediúnicas, né? Então tem tudo isso, né? Cada caso é um caso. Mas é uma perda de tempo da pessoa, né? E é um baratear, seria assim um baratear da fé alheia, o que é sempre algo muito ruim, né? Você baratear a confiança alheia, a crença alheia, a fé alheia, isso é algo muito ruim, né? E a gente acaba criando compromissos sérios, débitos sérios, quando a gente compromete a fé das pessoas. É uma das coisas mais ruins que a gente pode fazer, é a gente comprometer a fé das pessoas, né? A gente usar mal, né? Os recursos que a gente poderia ter de uma forma correta, né? Então, ficar enganando os outros é sempre muito ruim, né? Ok. Certo. A Maria Lucineide colocou aqui: sinto que preciso estudar e buscar ajuda, pois sou muito sensível à presença de irmão. A vontade de chorar é muito grande. É possível sentir o cheiro de um deles? Sim. Você deve ser muito sensível mesmo, Maria Lucineide. Né? Você sente o cheiro, você sente emocionalmente, né? Você parece ser sensível mesmo, né? Então, vai exercitando a sua mediunidade, vai se aproximando de um grupo mediúnico, vai estudando a respeito, né? Vai se conhecendo melhor mediunicamente, para vir a trabalhar, quem sabe, futuramente, né? Ok. A Mônica: em certos momentos eu sinto cheiro agradável de flores e sensação de paz. Estranho, isso ocorre sem ninguém próximo, né? Sem ninguém encarnado, né? Né, Mônica? Sem ninguém encarnado. Às vezes tem alguns espíritos ali próximos, né? Mas aqui são sensações boas, né? É uma emoção agradável, isso, né? Pela árvore, pelo fruto você conhece a árvore, né? Então, se a sensação é boa, agradável, elevada, um cheiro gostoso, geralmente, né, pelo fruto você reconhece a árvore. Então, é muito provável que sejam espíritos bons, né, espíritos elevados. Tal. Se fosse um cheiro podre, se fosse uma sensação de peso, mal-estar, angústia, aí certamente seriam espíritos necessitados, né? Nós podemos sentir uns e outros, às vezes oscilando muito rapidamente, pessoal. Numa reunião mediúnica, o médium ele deve sentir tanto espíritos amigos quanto espíritos necessitados. Normalmente a gente sente mais os necessitados do que os espíritos amigos. Talvez até porque a sintonia é mais fácil com os sofredores do que os espíritos elevados, né? Mas nós podemos sentir tanto uns quanto outros, tá? Isso faz parte do exercício do médium, do desenvolvimento do médium, né? Ok. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos estudar um pouquinho mais aqui. Vamos ver o que aconteceu, né? Aí o Jovino tá fugindo da prece aqui, né? Tá fugindo do evangelho, da prece. O Jovino foi direto ao assunto. Não concordo com sua opinião. E sarcástico, exibindo estranho sorriso, continuou: não disponho de tempo para lidar com seus tabus. Tenho compromissos inadiáveis. Estudarei junto de amigos excelente negócio. Né? Você vê que ele está fugindo mesmo da situação, está demonstrando ser uma pessoa sem muita fé, sem muita disposição para as coisas espirituais. Né? Às vezes até poderia ser uma pessoa que antes até fosse mais aberta a isso, fosse mais fervorosa tal, e foi mudando, né? Às vezes acontece isso. Aquilo que hoje ele manifesta como desagrado, talvez no passado fosse uma coisa até que agradasse. Isso acontece muito.
né? Então vamos lá, ele quer estudar um excelente negócio, conforme está dizendo aqui, né? Logo que Jovino disse tais palavras, ele quer estudar um excelente negócio, né? Logo que ele disse tais palavras, surpreendente imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Estão entendendo? Bastou ele dizer que ele estudar um excelente negócio lá, e o negócio começou a aparecer, né? Diante dos os espíritos estavam vendo, né? Não que alguém estivesse vendo, mas os espíritos estavam vendo que começou a aparecer a figura de uma mulher de uma forma intermitente, né? Que era a mulher, certamente, com quem ele estava se envolvendo, né? Você veja como é que é, né? A distância. Olha o nosso assunto, o nosso capítulo aqui, se chama dominação telepática. Dominação telepática, né? Que nós estamos vendo essa mulher aparecer e desaparecer assim, à distância, como se fosse projetada à distância, né? Então vamos ver o que aconteceu. Foi o que aconteceu quando... Ah, não, isso aqui... Esse aqui já foi. Peraí que tá... Só um pouquinho, pessoal, que eu acho que eu peguei a coisa errada. Então apareceu a mulher, né? Então, Jovino tornou-se então mais distraído e enfadado. Começou a aparecer aquela mulher, né? Diante dele. Ele ficou mais distraído e mais enfadado. E demonstrando inexcedível dureza espiritual, fitou a esposa, olhou para a esposa com indiferença irônica. Né? Você vê que bastou aquela imagem aparecer e ele, inclusive, acentuou a frieza, a dureza, a ironia. Né? Não é uma coisa boa, né, pessoal? Não é uma coisa boa, né? Então, pelo fruto você reconhece a árvore, né? Pelas reações dele com a esposa, aí você já vai entendendo que a árvore não é boa, né? Continuando. Intrigados com a cena, André e seus amigos ouviram Anésia, enlaçada por Teonília, dizer quase suplicante: Jovino, você não concorda que temos estado mais ausentes um do outro? Que precisamos estar mais juntos? Ora, ora, deixe de pieguices, respondeu-lhe o esposo. Sua preocupação seria própria há 20 anos, quando não éramos senão tolos colegiais. Né? Quer dizer, a esposa ainda argumentou, né? Dizendo que eles estavam mais distantes um do outro, né? Tentando fazê-lo analisar, refletir a situação, e aí ele achou que ele estava querendo simplesmente reviver a adolescência, reviver a paixão de outros tempos, que talvez não voltaria mais, né? Pode até ser que a vida do casal fosse muito boa, né? Se houvesse um investimento de ambos, né? O problema é que às vezes vai enfraquecendo, as pessoas não investem mais uma na outra, né? Vão deixando que uma série de problemas comecem a permear a vida familiar, né? E permear a relação de ambos, e muitas vezes vão se distanciando mesmo, né? Precisa parar num certo momento e falar: olha, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Né? Nós estamos perdendo o prazer de conviver, nós podíamos estar passeando um pouquinho juntos, podíamos estar indo no cinema, né? Podia comer fora de vez em quando, tal.
A gente sabe que as dificuldades financeiras, tem as dificuldades familiares, os filhos, tudo isso conspira contra o casal frequentemente, né? Dificultando a vida do casal, cansando o casal, né? Desgastando pelos atritos naturais da vida familiar, da vida profissional e tal. Mas é hora de parar um pouquinho e revitalizar um pouco o relacionamento, né? Então, qualquer casal tem que chegar a um certo momento e parar e analisar, né? É, e analisar o que estão fazendo, né? Da vida deles, né? E aí a Nésia, acho que estava tentando fazer essa reflexão, né? Só que aí ele levou para o lado, né? Como se fosse uma coisa totalmente equivocada da parte dela, que totalmente despropositada, né? Porque na verdade não havia interesse da parte dele de investir na Nésia, ele estava investindo na outra mulher, né? Então vamos lá. A Nésia retrucou: não, não é bem isso. Inquietam-me nosso lar e nossas filhas. Mas Jovino, com a alma endurecida, falou-lhe com aguda ironia: de minha parte, não vejo como torturar-me. Creio que a casa está bem provida e não estou dormindo sobre os nossos interesses familiares. Meus negócios estão em movimento. Né? É lógico que ele está usando de argumentos falsos, né? Para esconder o móvel real do seu desejo, das suas intenções, né? Então, ele está usando de argumentos que são errados e são falsos, né? Ele não está preocupado com os negócios, pelo jeito ele está realmente distraído dos deveres familiares, talvez até dos deveres profissionais, né? Então, mas ele está usando esse argumento, né? Só que os espíritos sabem da realidade do que está ocorrendo, né? Ok, vamos ver daqui. Preciso de dinheiro e por essa razão não posso perder tempo com beatices e peditórios endereçados a um Deus que, sem dúvida, deve estar muito satisfeito em morar no céu, sem lembrar-se deste mundo. A atitude de Jovino era tão escarnecedora que a Nésia resolveu silenciar. Né? Realmente, né, o que ele está dizendo, os argumentos que ele está usando é de uma pessoa totalmente sem fé, né? Como se Deus estivesse lá em algum lugar usufruindo do prazer da sua criação ou da sua vida distante de nós e sem nos ajudar. Né? Muita gente acaba pensando dessa forma, né? Não é só o Jovino, não. Só que é um raciocínio totalmente despropositado. Né? O tempo todo Deus permeia as nossas vidas, o tempo todo a providência divina está nos ajudando, Deus nos ama o tempo todo, de uma forma contínua. Né? Deus nos ajuda o tempo todo. Né? São argumentos falsos, né? Errôneos. Muitos espíritos obsessores usam esse tipo de argumento. Ah, quando eu sofri, onde é que estava Deus? A gente tem que perguntar onde é que nós estávamos quando nós nos comprometemos com certos atos infelizes. Né? Porque quando nós escolhemos, e Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Quando nós escolhemos atos infelizes, criminosos, nós vamos colher depois o resultado desses atos infelizes e criminosos. Né? Então, não é perguntar onde é que estava Deus quando eu sofri. Né? É perguntar onde é que estava a nossa consciência quando eu escolhi fazer o mal ao invés do bem. Porque uma vez que eu fiz essa escolha, depois, conforme a lei divina, né, que é uma lei educativa, né, é uma lei de ação e reação, uma lei perfeita que conforme você faz, você recebe. Né? E Deus não é ruim por causa disso. Deus não é mal por causa disso. Deus nos educa. Né? Nós é que temos sido ruins para conosco mesmo e para com os outros. Né? Vocês entendem?
Nós é que temos usado mal o nosso livre-arbítrio, e quando nós colhemos o resultado do que nós semeamos, aí nós achamos ruim. Né? A gente queria que Deus nos subtraísse daquela situação, Deus nos retirasse daquela situação de sofrimento que nós mesmos semeamos, nós mesmos plantamos. Né? Mas retirarmos, né? Deus nos retirar dessas situações seria a mesma coisa que o professor retirar a prova do aluno, ou fazer a prova pelo próprio aluno. Né? Quer dizer, o que nós aprenderíamos se o resultado das nossas ações significa justamente oportunidade de aprendizado? Para quê? Para que nós aprendamos a escolher melhor as nossas ações. Né? Então a gente age errado, sofre as consequências por agir errado e começa a agir certo. Né? Por quê? Porque percebeu que daquele jeito não dá. Não é assim? É a lei de ação e reação. Né? Cada um segundo as suas obras, como ensinou Jesus. Né? Certo, pessoal? Sempre que a gente sofre, a tendência é a gente achar, Deus está me perseguindo, ou Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Pelo contrário, né? Deus nunca esteve tão próximo de nós. A lei divina nos permeia o tempo todo, né? Só que a lei divina é uma lei de aprendizado, é uma lei que nos leva a amadurecer, nos leva a crescer. E frequentemente, a gente quer permanecer na infância espiritual, né? Em que a gente apronta, a gente comete uma série de delitos e depois a gente quer correr para os braços do pai e da mãe para que ele resolva o problema por nós, né? E aí Deus não faz isso, né? Ok? Então ele saiu escarnecendo, né? E zombando da fé da Anésia, né? Ele bateu então a porta estrepitosamente sobre os próprios passos e retirou-se, enquanto a companheira humilhada caía em pranto silencioso, e em seguida começou a pensar, articulando frases sem palavras. Negócios, negócios, quanta mentira sobre mentira, uma nova mulher, isso sim. Né? Quer dizer, ele bateu a porta, retirou e ela começou a chorar e pensar de uma forma amarga, né? Porque ela sabia o que estava acontecendo, né? No fundo ela sabia o que estava havendo, né? A Eliane Santos. E quando uma pessoa está muito depressiva e acaba tirando a sua própria vida, Deus perdoa? Deus perdoa sempre, Eliane, tá? Não tenhamos dúvida que Deus perdoa sempre, só que existe uma confusão aí. A gente acha assim, mas Deus perdoa, então eu não vou ter que pagar pelo que eu fiz, pelos erros que eu cometi, porque Deus perdoou. Não. Deus perdoa e nos dá a oportunidade de resgatarmos os nossos erros. Entendeu? Deus nos perdoa, que a gente acha assim, perdoou, aí então não tem que pagar mais nada. Né? Perdoou, então tá quitado, tá? Né? Então não tem que pagar nada. A gente confunde, né? Não, Deus perdoa, porque é um pai amoroso, como qualquer pai perdoa o filho, a filha, né? Só que é justamente o perdão dele se manifesta na oportunidade que ele nos dá de ressarcirmos os nossos débitos, né? Então nós temos sempre o perdão de Deus, sempre, incondicional, absoluto. Só que nós teremos que arcar com as consequências do que fazemos, entendeu? São coisas diferentes. A pessoa que se suicida, ela vai sempre ter que arcar com as consequências do que faz. Ela lesa o seu próprio corpo, ela vai sofrer as consequências disso, entendeu? Só que é assim, né? Aqui nós não estamos julgando ninguém, nós estamos analisando o fato de que a cada um segundo as suas obras, né? Aí tem os atenuantes, tem os agravantes, tá? No cálculo de responsabilidade de cada um, na equação
de cada acontecimento, no cálculo das responsabilidades, nós temos os agravantes e temos os atenuantes, tá? Mas Deus nos perdoa sempre, continua nos amando, trabalhando por nós e nos dando oportunidades, né? E aí nós, numa nova encarnação, nós vamos ganhar a oportunidade de renascer, só que podemos ter algum problema físico, podemos ter problemas psicológicos, né? Podemos ter vários tipos de problemas consequentes daquela situação que nós geramos, tá? É que a gente confunde Deus perdoar com Deus zerar as nossas contas, né? E não é assim que funciona, tá? A Eliana colocou: Alexandre, Jesus Cristo só fez o bem e colheu cruelmente a maldade do mundo, né? Exatamente, Eliana, isso mesmo, tá? Por quê? No caso dele, não era um caso de ação e reação, dele estar colhendo o mal porque ele fez o mal, né? Esse é o nosso caso, porque nós estamos presos ainda ao círculo de reencarnações, tá? Que funcionam como provas e expiações para nós. Não era o caso de Jesus, né? Jesus veio por amor, era um espírito puro já, ele já tinha passado por a nossa fase há muito tempo. Há 5 bilhões de anos atrás, quando a Terra se formou, Jesus já era um espírito puro, ele já era puro, ele não tinha nada para pagar, né? Só que ele sofreu, não foi pelo mal que ele fez, foi pelo bem que ele fez, entendeu? Por quê? Se você faz o bem, você sofre o ataque do mal, né? Se você acende uma luz, você sofre o ataque daqueles que não querem que a luz seja acesa. Só que ele sabia interpretar isso. Jesus sabia disso. Veio dar testemunho disso, né? Emmanuel também fala nos seus livros que abordam o Evangelho, né? Se nós aqui pagamos o preço por várias coisas, né? Imagina o preço que a gente paga por fazermos o bem. A gente recebe coisas boas por fazermos o bem, mas a gente também sofre o assédio de todos aqueles que não querem que o bem se propague, entendeu? Isso é motivo para nós não fazermos o bem? Não. Nós devemos continuar fazendo o bem, como Jesus continuou até hoje fazendo o bem, entendeu? Cada um tira dentro de si aquilo que tem. Jesus também já explicou isso. O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Entendeu? O cachorro late, o gato mia, entendeu? Cada um faz, cada um age conforme tem dentro de si. Jesus tinha amor, então ele expressou amor. Os seres humanos aqui no planeta ainda tinham inveja, ainda tinham maldade, não é? Crueldade, ironia, deboche. E foi isso que eles expressaram, né? Só que tudo que Jesus fez vem transformando a humanidade devagarzinho. O Evangelho vem produzindo frutos ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Você entende? Então Jesus era como aquela parábola da semente, né? Que uma semente tem que desaparecer no solo para surgir dali um pé, né? Que venha a dar 30, 60, 100 por um e tal. Então Jesus era a própria metáfora aí, né? Que ele usou, né? Que precisa morrer, precisa se apagar para que venha a dar frutos, né? Então o bem faz o bem, o mal faz o mal, né? Enquanto quiser fazer o mal. Quando quiser começar a fazer o bem, também pode começar a fazer o bem, ok? Certo? A gente não pode espelhar o mal, né? Às vezes você está indo por um caminho bom, você está fazendo bem, você está ajudando, está estudando, mediunidade, trabalhando, não sei o quê. Aí alguém faz uma maldade com você. Aí você se desequilibra
e se revolta, porque eu estou fazendo bem, e estou colhendo coisa ruim, quer saber, eu também não vou fazer mais o bem. Aí começa a parar de fazer o bem. A gente não pode fazer isso, a gente não pode espelhar o mal. Se a gente está fazendo o que é certo, nós temos que continuar fazendo certo. Não é? Às vezes a gente vai sofrer agressões. Tem uma das orações do Divaldo, que o Divaldo tem naquele livro Oração Segundo os Espíritos, né? Tem um livro do Divaldo, uma coletânea de orações, e tem uma página, né, que fala assim, que o cristão na Terra é qual uma árvore que produz frutos, e que todos se aproximam dessa árvore guardando o direito de apedrejar e ferir para colher os frutos. Olha que imagem interessante, né? Olha, vamos terminar com essa imagem hoje aqui, né? Que o cristão na terra é qual se fosse uma árvore que produz frutos. E todos se aproximam dessa árvore e guardam o direito, se sentem no direito de apedrejar e ferir essa árvore para colher os frutos. Imagina uma mangueira, por exemplo, né? Que é uma árvore bem robusta, tal, aquelas mangas bonitas lá, tal. Todo mundo se aproxima da mangueira e se sente no direito de jogar pedra e o pau e cutucar para colher os frutos, não é? É mais ou menos isso que acontece com o cristão na Terra, tá? Eu acho que essa imagem é uma imagem interessante. Então sofre pancada o tempo todo, porque as pessoas estão querendo colher os frutos, né? Elas se aproximavam de Jesus né? E cutucavam Jesus daqui e dali, testavam Jesus, tentavam colocar Jesus em contradição, né? O tempo todo isso, né? O tempo todo. Ok. Ok. Certo? Pessoal, acho que nós vamos dar uma paradinha aqui, né? Já estamos na hora, né? Para não incompredarmos muito, né? Deixa eu só ver o que vocês escreveram aqui para a gente terminar, né? A Sandra colocou: minha mãe era testemunha de Jeová. Seria por isso que não consigo contato com ela em sessões de psicografia? Olha, é difícil de dizer, Sandra. Difícil de dizer, né? É lógico que a pessoa que tem uma abertura maior para as coisas espirituais, porque acredita nas coisas espirituais, a pessoa chega na vida espiritual, ela está mais aclimatada à casa espírita, à mediunidade, se sente mais à vontade nesse contexto. Por quê? Porque às vezes viveu esse contexto a vida inteira. E nós não improvisamos novos conceitos assim de uma hora para outra, entendeu? Tanto que no plano espiritual nós temos notícia que se juntam agrupamentos de católicos, se juntam agrupamentos de evangélicos, se juntam agrupamentos de testemunho de Jeová, se juntam agrupamentos de espíritas, entendeu? Ninguém vai agredir a fé de outrem só porque são espíritos, só porque estão na vida espiritual, vai mudar de uma hora para outra os conceitos totalmente das pessoas, né? Então elas acabam se juntando em grupos e até participando de cultos que tenham a ver com a religião que cultivavam na Terra, para que elas possam adaptar conceitos de uma forma mais gradativa no plano espiritual, entendeu? Então isso pode acontecer, tá? A pessoa que era espírita a vida toda aqui, vai chegar no plano espiritual, ela vai se sentir mais à vontade para frequentar um centro espírita, para vir ajudar num centro espírita, para vir dar uma mensagem, tá? Então, é assim que eu acho, né? A Jussara colocou: boa noite, Jussara. Nós podemos ser alvo de espíritos obsessores
justamente por fazer o bem em local em que reinam obsessores. Veja bem, Jussara, aqui na Terra ainda reina a obsessão, tá? Vamos dizer assim. Aqui na Terra, infelizmente, a obsessão campeia. O Divaldo sabe disso, o Chico sabia, os espíritos sabem. É só você analisar um pouco, você vai ver que a obsessão ela corre solta. Obsessão coletiva, obsessão individual, dentro das famílias, a agressividade, os abusos, as maldades, a ignorância. A obsessão é graça, ela existe para todo lado. Tá? Então, aqui já é um domínio de obsessores, vamos dizer assim. Por isso que a vida do cristão verdadeira, a vida do espírita verdadeira, não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Porque parece que tudo vai meio contra. Você agir de forma correta, você pensar de forma correta. Eu estou mentindo, pessoal? Vocês sabem como que é difícil, não é? É difícil, né? Os apelos à insensatez, os apelos de todos os tipos, e você tem que tentar manter uma coerência. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque a obsessão está aí ao redor o tempo todo, pessoal. Inclusive em nós mesmos, se a gente não toma cuidado, se a gente, né, a gente acaba permitindo espíritos infelizes interferirem no nosso pensamento, no nosso sentimento, né? Você entende, Jussara? Então, é lógico que sempre que nós nos mobilizamos para fazer o bem, nós começamos a chamar a atenção daqueles que não querem a propagação do bem, que querem continuar o domínio do mal, né? O domínio do vício, o domínio do desequilíbrio, né? Então, esse trabalho que eu faço aqui, por exemplo, faz mais de 14 anos que a gente faz estudos online, né? Mas vocês não imaginam a pressão que e que sempre foi, em certos momentos aumenta a pressão, em outros fica mais atenuada, mas é o tempo todo, pessoal. O tempo todo. Entendeu? Então, para a gente estar aqui em condição de fazer um estudo, de conversar com vocês, é o tempo todo lutando contra as pressões contrárias. Né? Só que a gente acaba tendo muita ajuda também. Né? A gente acaba tendo, quando você se mostra disposto a fazer o bem, a estudar coisas boas, né? A orar junto com você. Quando a gente se mostra disposto a fazer coisas boas, os bons espíritos também vêm nos ajudar. Entendeu? Nós nunca estaremos desamparados. E vale a pena fazer o bem, sim. Porque nós acabamos nos mantendo saudáveis no meio de tanto desequilíbrio, no meio de tanta doença, no meio de tanta obsessão, a gente consegue se manter razoavelmente saudável. Vocês entendem? A gente acaba se mantendo razoavelmente saudável, né? Ok? Então o segredo é a gente manter o trabalho, manter a boa disposição, sem medo das represálias, sem medo das pressões. Elas virão, mas virão também como oportunidade de fortalecimento, de aperfeiçoamento, de teste, né? Todos nós passaremos por isso, certo? Ok. Obrigado, pessoal. Isso, Eliana, exatamente. Tem que perdoar sempre, exatamente. A gente vai sofrer ataques, vai sofrer agressões, vai sofrer. Aí a gente vai ter que exercitar mais perdão, mais compreensão. Vocês entendem que a partir de uma coisa difícil, a gente pode tirar mais evolução ainda, pode tirar mais aprendizado, né? Isso é legal, tá? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece final para a gente se despedir então. Agora, gratos pela oportunidade que tivemos, pela presença de tantos amigos queridos do plano material, que vêm de lugares distantes ou próximos, mais próximos espiritualmente, próximos do nosso coração, do nosso pensamento, próximos no ideal espírita, cristão, próximos na caridade,
E os espíritos amigos também que sempre nos amparam, estão sempre conosco e que nós precisamos estar abertos a eles através do pensamento positivo, da oração, da caridade, do estudo, da bondade, né? Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de hoje e que possamos ter muitas e muitas e muitas outras oportunidades mais de estudarmos e de aprendermos juntos uns com os outros. Que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Grande abraço, tá? Fiquem com Deus e até quinta-feira, né? Quinta-feira estaremos juntos novamente aqui no nosso estudo, tá bom? Um abração, até mais.